Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coffee Beat, seu update diário de tecnologia. Meu nome é Kevin Jesus. Eu sou o Milton Câmara, salve, salve galera. Não se esqueçam de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho aí para receber todas as novidades. Seguir a gente no Instagram. Seguir a gente no Instagram, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com o pessoal aí que gosta de tecnologia, ok? Pessoal, falando de Instagram, CoffeeBeat_oficial, aproveita, já segue a gente lá, que a gente vai colocar lá vídeos, fotos dos bastidores, update das próximas gravações, então aproveitem aí para seguir a gente. Estamos aqui com dois convidados mais do que especiais. Primeiro convidado, eu garanto para vocês que não é uma instância, é uma pessoa real. É uma entidade, hein? É uma entidade que que tá aqui e em vários lugares ao mesmo tempo. Renato Groff. E aí, Renatão, beleza? Beleza, pessoal. Seja bem-vindo bem-vindo. Convite. Onipresente ele, hein? Sou eu mesmo. É. Tipo, não é. É Renato. Não é o bot, não né? é um Não mandou o bot holograma, dessa vez, né? Não é um bot. Não escalou um pod hoje, não, né? Também não. Não é. A gente tá gravando sábado de manhã, então tá em baixo consumo. Tá em baixo ainda. consumo, com certeza. E estamos também aqui com o nosso convidado, Joilson. Já conheceu, acho que Joilson há quantos anos? 40? Nossa. Que isso? Tô brincando com Parece que ele. achou já aí, Júlio. Joilson eu conheço desde os 16 anos de idade. No primeiro episódio eu falei que eu estudava lá no colégio, lá no IAN, e conheci o Joilson lá no IAN. E aí, Joilson, beleza? Gente, prazer enorme estar aqui com vocês no primeira edição do Coffee Beat. E tá, assim, em volta de tanta gente tecnicamente tão boa. Pra mim é um privilégio muito grande, então obrigado pelo convite. Tá empolgado? Muito empolgado. Tá muito empolgado. Tá, nossa, na empolgação que ele tá ali. Ó, chega o microfone mais perto aí pra falar, hein? Boa! Show de bola! Então, pessoal, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre conhecer mais um pouco dos nossos convidados. Eles vão falar aí um pouco sobre a carreira deles, onde que eles atuam, onde que eles trabalham. Então, bate-papo descontraído, ok? Então, para começar, eu queria perguntar pro Joilson. Joilson, como que você começou a trabalhar com tecnologia? Eu lembro que quando a gente estudava, sua vibe era música também. Você não curtia... Você até falava de tecnologia e tal, mas você curtia mais música, né? Quando que isso começou a brilhar seus olhos, essa parte de tecnologia? Porque eu não lembro você mexendo com programação naquela época, não. Eu lembro que você curtia tocar uns covers aí do Iron Maiden, o Joilson tocava do Angra, falava bastante do Kiko Loureiro, lembra dessa época aí? Caraca, lembro demais, cara. A gente era os ovelhas negras lá do colégio, né? Era eu, o Joilson e o Jato. Falava desses três aí, vixe Maria. Colégio Adventista e vocês falando de heavy metal. É isso que eu tava pensando, né? O colégio adventista. Rapaz, aquilo ali já tem história, hein? Nosso sonho naquela época era ser guitarrista, né? Formar uma banda de rock e ganhar um mundão. Se eram três, dava pra imitar o Iron Maiden, né? Que tem Dá, né? 3 guitarristas. Sonho de qualquer criança da década de 90, né? Abrir uma banda de rock e estourar no país, né? Mas conta aí, Joilson, quando que essa parte de tecnologia, programação começou a fazer parte da sua vida? Cara, no início, quando eu assisti... Eu sabia que eu queria trabalhar com tecnologia quando assisti o filme Matrix. Era 2000, 2001. O antigaço, né? Isso, o primeiro. Então ali foi o divisor de águas, assim. O fato da gente ter estudado junto e você ter começado a programar foi uma coisa que me inspirava também. Só que naquela época eu achava, assim, que eu tinha algumas limitações. Talvez por uma autoestima não muito elevada, então eu não me via como programador porque eu sentia que aquilo era muito complicado de fazer. Ô, louco, mas eu lembro que você era bom de matemática naquela época. De exatas. De Pois exatas eu era bom. E aí eu decidi começar a fazer engenharia de computação, lá em Salvador. E aí eu segui por alguns anos ali na área de engenharia. E aí eu desisti no último ano, porque eu percebi que eu não precisava mais. E essa é uma das coisas que geralmente acontece com as pessoas quando chegam no último ano de faculdade, né? Você percebe que ali, né, você tá no TCC, tá tudo muito difícil, você já tem um know-how. Estresse absurdo. Um estresse absurdo, exato.
E aí eu decidi dropar, né? E aí minha mãe quase me mata, cara. Vixe. Minha mãe quase me mata. E aí, a gente conseguiu... eu consegui trabalhar como freelancer por algum tempo. Terminei a faculdade em São Paulo. Eu lembro quando você chegou em São Paulo. Qual linguagem, assim? Foi o que? Java, C Sharp? Cara, no início eu programava muito em Java, PHP e JavaScript. Eu lembro quando você chegou em São Paulo, você estava fazendo um TCC com Angular, não era? Foi um TCC com Angular que a gente fez. A gente fez um simulador do banco de dados Do Oracle. Oracle, é verdade, eu lembro disso, Caraca. você mostrou pra mim. Foi. E Tipo um SGBD, né? SGBD, exato. Que um dos meus colegas de faculdade, ele trabalhava na Oracle, né? Então ele tinha esse know-how, ele tinha essa expertise. E aí a gente fez o projeto com TypeScript, Angular e foi basicamente front-end, só a gente nem usou o back-end. Mas assim, você terminou o terceiro ano. Eu lembro que a gente estudou até o segundo ano junto, né? E o terceiro ano você estudou lá em Salvador, não foi? Não, eu voltei pro interior. Não, mas em Alagoinhas? Em Alagoinhas. Sim, você fez o terceiro ano, você não fez no IAN. Isso. Né? Não fiz Você não IAN. fez IAN. Mas quando você terminou o terceiro ano, você já sabia que ia fazer faculdade de engenharia da computação? Ou você tipo uma coisa assim meio espontânea? Cara, é uma pergunta interessante, porque antes de fazer engenharia, eu fiz administração com ênfase em análise de sistemas. Olha só. Né? Porque o meu pai, ele era empresário. Então eu sempre gostei dessa área de empreendedorismo também. Então eu me identifiquei um pouco. Só que quando eu cheguei na área quando eu comecei a fazer a faculdade, eu percebi que as matérias que eu mais me destacava era a computação. Legal. E todo mundo me falava na época. Eu falava, não, cara, você tá tirando nota muito boa, né, em computação, acho que você deveria seguir por esse caminho. E foi aí que virou a chave. Eu falei, realmente, eles têm toda a razão. E aí você fez... E eu não era como você, né? Você não estudava, só tirava 8 e 9. Crânio, né? Já, né? Nada, meu, era vagabundo na escola. Ave Maria. Não, mas tirava 8 e 9 não era tão vagabundo. Chega na hora da prova, né? Pô. É o terror da professora, né? Aquele que vem, bagunça, causa e vai lá e tira nota boa. Ela fala, filha da puta. Não, exato. Mas foi uma época boa, assim, tem bastante saudade daquela época do IAN, né? Você fez o segundo ano lá só, né? Pessoal, segundo. É. Foi. Então a gente curtiu bastante lá, tocava, porra, era uma época legal. Então você fez até o quarto ano lá em Salvador, depois você veio pra São Paulo. Isso. Foi em 2010, não foi? 2011? 2013. Ah, é 2013. Eu lembro quando você tinha chegado aqui. Você lembra, né? Lembro. Show de bola. Bom, a gente vai continuar aqui. E deixa eu perguntar aqui pro Renato. E você, Renato, como que você ingressou nessa área de tecnologia? Há quanto tempo você trabalha com tecnologia? Fala um pouco aí pra galera aí. Normalmente o pessoal já acompanha o Renato aí em diversos Tudo, né? canais, Tudo. Renato meetups. Então fala um pouco aí mais de você. Inclusive agora ele tá dando uma palestra lá em São Paulo. Tem no algum Reactor. artigo dele saindo por aí. Ele tá lá no Reactor, viu? Você pode procurar o Renato. No lá. Reactor, esses dias o Milton vai estar lá com a gente. Não, mas a gente tem prova que uma vez o Renato tava palestrando e do nada saiu um artigo dele no Facebook. Tem uma explicação prática. No Facebook, num grupo, você consegue programar a publicação. Daí eu falei, eu vou programar bem lá, na hora só da pra tirar palestra. sarro, né? Eu sabia que iam começar a dar risada. Né? Eu falei, vou dar uma trollada no Por que não, né? pessoal, né? Mas e aí, Renato? Como que você começou? Quanto tempo você tá na área? Eu sou um pouco mais velho que você tá com 37, eu tô com 43, né? Eu fiquei em dúvida, né? Eu fiz colégio técnico, né? Então estudei numa escola técnica do governo, né? Eu fiquei em dúvida entre estudar química e processamento de dados, né? Vixe, processamento Caraca. de dados. Nem existe mais esse curso hoje. né? Porque na verdade acabou sendo renomeado tal, né? Mas o que aconteceu? Eu falei, putz, faço química tal, daí eu pensei, putz, não sei se tem tanto mercado para química aqui no Brasil, né? Aquela dúvida básica, né? Heisenberg ou Steve Jobs, né? Não sei qual caminho que eu vou seguir. E assim, eu comecei a fazer em 97, né? Então era o ensino médio, né? Chamavam de colegial na época, para vocês terem ideia, né? Eu fiquei na dúvida, putz, vou fazer uma coisa, outra. E foi quando estava surgindo a internet aqui no Brasil, né? E até eu via, tinha, assim, amigos meus que o irmão mais velho já estava fazendo algum curso de computação na faculdade. O pessoal falava, olha, tem uma
boa empregabilidade, Sim. bons salários. Daí eu falei, olha, eu estou em dúvida, eu acho que eu vou por essa área, tende a crescer bastante. E dei sorte, né? Não, sorte você tá forçando. Você estudou, você se dedicou tudo bem, pra mas caramba. assim, às vezes acontece da pessoa, olha, eu vou tentar seguir esse caminho. Daí E aí a área passa não um vai, tempo, né? ela fala, putz, eu gosto disso, mas Nem tanto. não tem tanto emprego, não paga tão bem. É verdade. E ela acaba mudando. Sim. Acontece, né? Mas assim, eu acabei optando por fazer processamento de dados. Depois de terminar o curso técnico, eu fui trabalhar numa empresa como programador, só que nesse meio tempo eu trabalhei como menor aprendiz também. Ah, é? E eu trabalhava numa indústria aqui no interior de São Paulo, até de um político que a gente estava fazendo piada e tirando sarro antes da gravação. Melhor não falar nada. Não envolva nomes. Não terminar. Não, é um que já está praticamente aposentado, pessoal. Não é ninguém que ainda... Aposentado é foda, né? Mas assim, que aconteceu? Quando eu era menor aprendiz, eu falei, putz, eu estou estudando aqui. Eu comecei a desenvolver algumas coisas, mas para ajudar o pessoal no trabalho. Então foi uma maneira boa para pegar uma experiência. Daí eu terminei o técnico, arrumei um emprego numa empresa do interior de São Paulo. Deu mais um tempo, eu comecei a fazer faculdade, né, o curso de sistemas de informação. Você fez aqui em Sorocaba, né, Renato? Aqui em Sorocaba. Na Facens? Foi na Uniso. Universidade de Uniso. Sorocaba. Facens você Uniso. fez pós. Após eu fiz em Campinas. Né? Tá. Era o IBTA, depois... Você é aqui da região, aqui? dos interiores? Aqui? Eu sou de Salto, também conhecido como Salto de Itu. Salto de Itu. Tá. O pessoal quem está acompanhando aí, né, o pessoal velho de Salto fica revoltado que fale Salto de Itu, né? Mas Por quê? assim, a cidade chamava Salto de Itu. Depois tiraram isso, né? Mudaram. Salto de Pirapora. virou. Porque o pessoal usou assim, né? Porque o pessoal de Itu, né? Tira sarro assim, fala, o pessoal de Salto lá é operário, né? Aqui Itu é elite, né? Na verdade não tem nada disso, né? Mas faz de conta. Né? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. O sotaque lá de Salto é igual de Sorocaba? Eles falam Viu. tinha, Leite, leite ou não? É um pouco. É um pouco. parecido? Até porque você não tem esse sotaque. Eu acho que por trabalhar bastante tempo em São São Paulo, Paulo, passar bastante tempo em São Paulo, você meio que perde o sotaque, mas que nem o pessoal de Porto Feliz, Piracicaba, Tietê tem aquele sotaque do R arrastado, né? Muito, Porta. A maioria de quem eu conheço não tem esse sotaque, mas você acha que é piada. Quando você vai, você vê um monte tem. de gente falando assim, você Tem, fala, cara. não era piada isso. Aqui, quando eu cheguei em Sorocaba, eu peguei o viu. Viu pra cá. Viu, não sei o que. Viu. E o tché. Tché, não sei o que. Tché. Eu falava Tipo- bastante daí. Quando Daí, eu fui né? trabalhar em São Paulo, né? Daí o pessoal me apelidou, né? Tinha aquele programa Toma Lá da Cá, tinha empregada Nossa. lá do Paraná. Sei. Bozena. Muito bom, inclusive. Qualquer coisa ela falava assim, daí. O pessoal começou a me chamar de Bozena. Num banco ainda por cima. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tenho que regular aí como eu falo isso. O cheque da região de Sorocaba, Itapetininga, Porto Feliz é tipo a gente, oxi, tá Como ligado? se fosse um Tipo, oxi, né? tipo, oxi, eles falam xé. Tipo, eles colocam como se fosse assim, o... imagina, você Imagina. acha. Mas tem essa parte assim de falar o ente aí, falar daí é porque a região de Sorocaba tá próxima do Paraná, né? Então, isso que eu ia perguntar. Eu reparei que o sotaque da região de Sorocaba, Itapetininga, Porto Feliz é muito parecido com o do Cara, Sul, né? tem é um que ponto... o Paraná já tá do lado, né? Mas tem um conto que Sorocaba e região aqui, não sei se é verdade, né? Foi colonizado Não, pelo eles Paraná. passavam por aqui, Industrialmente foi colonizado Então, pelo tem, Paraná, né? tem uma questão também, esse sotaque do Sul, né? Eu gosto bastante de ler sobre história. Os tropeiros iam aqui da região de Sorocaba para o Rio Grande do Sul e depois voltavam então com é mercadoria. Então, É. o sotaque foi influenciado por isso também. Tropeiros. Sim. Ah, pode crer. É. Aí, ô, Renato,
Você, as tecnologias que você acho que todo mundo começou no Java de algum jeito, né? Você foi fazendo transição de tecnologia ou você sempre foi no mundo ASP.NET? Microsoft. É que na época nem tinha Microsoft, né? Então, .NET, quer dizer. Não, quando .NET não, mas... Não, desculpa, Microsoft. tinha o Visual Basic. Microsoft. Então. Não, o Microsoft tinha, pô. Microsoft tirou, tá? Tá chamando de velho aqui, hein? Não, na época não tinha .NET. Você chegou a porque fazer- na minha época não tinha .NET. Mas você chegou a fazer transição? Você chegou a trabalhar sim, com uma sim. tecnologia firme ali, depois você fez uma transição ou você já... O que aconteceu foi o seguinte, no final dos anos 90, o que era mais forte, pelo menos aqui no Brasil, você tinha Java, tinha Delphi Sim. e Nossa, Visual Delphi, Basic. verdade. Visual Basic, E aqui no interior, até hoje, para quem já trabalhou com automação comercial, sabe que você tem muita aplicação desenvolvida em Delphi. Sim, isso é Tem verdade. Mesmo, sim. Principalmente essa área de PDV, Sim. essa Sim. turma aí, cara, é 100% Delphi. E no próprio curso lá que eu fiz de processamento de dados, o pessoal focou em Delphi e viu um pouco de VB. Então eu fiquei no Delphi, né? Fiquei aí alguns anos, começo dos anos 2000 no Delphi. Aí lá por 2004, 2005 começou a ter um boom de aplicações web. Já tinha um pouco, né? Mas daí começou PHP, o próprio Java tinha alguns frameworks, daí você tinha que misturar com JavaScript e tal. E nisso daí o Delphi meio que deu uma desandada na época. A empresa que era dona lá, a Borland, ela meio que errou a mão, né? Não lançou uma... Errou no time também, né? Sim, só que teve aí um ponto aí importante, né? O que aconteceu na Borland também? O cabeça do projeto do Delphi, O né? Anders. O Anders Ellsberg, ele foi para a Foi Microsoft, pra Microsoft. Aí já era. trabalhar com Java na Microsoft, só que deu um rolo feio entre Sun, que era a criadora do Java, e a Microsoft. A Microsoft começou a otimizar a JVM para Windows, a Sun não gostou, processou por quebra de patente, a Microsoft acho que pagou uma multa bilionária para os caras na época, sim. E nisso daí eles falaram, olha, não vamos perder aqui o investimento, vamos criar aqui uma plataforma nova, né, que foi o .NET. E na época tinha até o J Sharp, que era um Java para .NET, que morreu no meio do caminho. Vocês sabiam desse detalhe? Da treta eu não sabia, O cara não. que trabalhava na Borland foi para Microsoft, criou Criou o .NET, .NET praticamente. C#, E depois que é o criou o Ellsberg. TypeScript. o TypeScript também. Caralho. E ironia do destino, né? A gente foi no mesmo ano lá no evento da Microsoft para os MVPs em Seattle, a gente tirou foto com o cara e tal. Sim. Eu ainda comentei, eu falei, eu comecei a usar Delphi nos anos 90. Era adolescente, né? Sim. Mas realmente isso aí é um ponto importante, né? Ela perdeu o time ali nos anos 2000 para poder se inserir na plataforma web. E a Microsoft aproveitou esse movimento, embalo, né? Depois deu uma ressurgida no Delphi, que acho que hoje é embarcadeiro, né? Eu acho que tem uma coisa assim. Fornece ele com produto. Cara, mas... se vocês pegarem a história da Microsoft, tem uma coisa que a Microsoft fez bem, é aproveitar o momento. Os caras não perderam o time de nada em momento nenhum. E, assim, Tudo eles estavam no hypado de alguma coisa. Eu não sabia disso, eu descobri totalmente por acidente. Não sei se você sabe, eu acho que talvez até o Milton saiba. Tem os 4 caras lá do livro de Design Patterns, né? Aí um deles lá, o Eric Gama, o cara tá por trás do VS Code, do desenvolvimento do Eclipse, do JUnit, dos métodos ágeis e da interface do Azure DevOps. Pois é. O cara Isso é verdade. Ou seja, devemos muito agradecer a ele. Sim. Então você entrou ali no mundo Microsoft em meados de 2002, 2001, 2000? Eu acho que foi mais próximo de 2010. Ele trabalha até hoje na... 2010? 2010, então foi muito pra frente, né? Não, eu comecei a ter contato com o .NET em 2005.
Ah, 2005. Então você 2004. pegou aí o seu .NET 1.1, 2.0? 1.1. Ah, também comecei com 1.1. Legal. E você, Joilson, você começou aí em qual área, qual tecnologia? Você comentou, né, que começou com JavaScript, Java. Hoje você está trabalhando com qual tecnologia? Hoje a gente trabalha mais com Node.js, né? Na empresa que eu trabalho. Aí a gente usa alguns frameworks, Angular, Express. Mas, assim, eu sempre gostei mais de trabalhar com linguagens de mais baixo nível, né? Ah, é? Eu sempre gostei muito de Rust. Vocês também. dois são perfis de back-end, né? Então, vocês atuam fortemente com back-end. Acho que se o mundo fosse só API, seria bem melhor. Inclusive, pessoal, pra vocês verem que eu sou um intruso aqui nessa mesa, né? Eu sou o front-end no meio dos back-end velho ainda, os caras velhos. Não, mas você que salva a gente criando uma interface gráfica que presta. Exatamente. Eu comento o seguinte, cara, eu ganho a mesma coisa que vocês pra fazer botão em tela. Então, assim, eu não tenho o que reclamar do meu trabalho, entendeu? Eu faço tabelas e botões. Vocês lidam com a bucha, entendeu? Se fosse depender da gente, a gente ia entregar um SGBD pro usuário para ele poder atualizar as informações no banco de dados. Aí, beleza. Bom, então você não atua com .NET, você prefere linguagens de mais baixo nível, mas hoje a sua atuação comercial é em cima de Node e linguagens mais alto níveis, né? Sim, porque uma coisa que esses frameworks mais recentes, assim, eles, principalmente os que têm saído mais recentemente, o Next.js é um exemplo de um desses frameworks. Eles permitem a equipe ter uma produtividade muito alta. Uma autonomia muito grande. Essa é a grande questão, entende? Então, quando você trabalha numa empresa, principalmente startup, você precisa se mover muito rápido. Sim, movimentar muito rápido. Até para poder acompanhar ali o que os clientes precisam, o que o mercado precisa. Hoje você trabalha na Colmeia, né? Isso. É empresa de Omnichannel. Isso. Plataforma de comunicação digital. Essas startups, né, essas empresas emergentes assim, elas têm uma coisa que elas têm que correr logo com Product Fit, né? Exatamente. Que é lançar rápido, testar rápido e ver o que deu certo e o que deu errado para aí sim entrar numa esteira de talvez assim, uma produtivação tecnicamente mais alto nível, né? Então aí pensar em microserviços, pensar em outras coisas, mas esse estágio de produtividade, e aí acho que essas linguagens, essas tecnologias mais modernas e de alto nível, ela entrega muito essa autonomia, essa velocidade, né? Exatamente. Nos estágios iniciais de uma startup, o que é importante para o dono de uma startup é tentar encontrar o Product Market Fit o mais rápido possível. O mais rápido possível. Né? E isso parece ser trivial, mas não é, tá? Não, é difícil pra caramba, inclusive. Difícil. É muito difícil, cara. Daí As pessoas subestimam o quanto difícil que é. Sim, daí do outro lado, no mundo corporativo, você vai ter daí o pessoal que é mais de Java, de .NET, né? E assim, muitas vezes os projetos levam meses, né? Então o dinheiro já é reservado no começo, então não é a mesma realidade de uma startup, né? Exatamente. Não é mesmo. E outra, a maturidade, a empresa está focada em outros pontos, né? Sim. Elas estão avaliando outros KPIs, né? Elas já passaram um mundo corporativo numa empresa, né, de uma estrutura maior, né? Com diretoria, com isso e aquilo. Uma startup não tem isso. Então, muitas das vezes a startup está procurando o primeiro ponto de equilíbrio, né? É achar o ponto de equilíbrio. O mundo corporativo já está focando em outras coisas, reduzir custo e aumentar lucro. Sim, isso é verdade. Então, normalmente eles têm esses dois KPIs e aí é aquilo. Então, você tem grana pra caramba para você injetar ali, para você montar um time sênior, para você montar uma estrutura organizacional melhor, para você ter departamentos, isso e aquilo, né? Então, tipo, as tecnologias também mudam nesses cenários, né? Sim. Uma coisa, você precisa de uma coisa mais madura, mais tempo, né? Um Java. O Java deu uma mudada, né? Cara, isso que eu ia falar agora. O Java, ele deu As versões mais recentes do Java, a C# eu não acompanho tanto, tá? Mas as versões mais recentes do Java, eles vieram com bastante coisa interessante, que realmente parece que o foco dos caras é aumento de produtividade. Então bem interessante. Tá perdendo, ou já perdeu, né, essa piada do Java ser lento, da JVM ser um negócio extremamente travado, né? O ecossistema do Java mudou muito, né? A gente fez tanta piada em cima disso ao longo dos anos. Mas não tem como. É igual a Microsoft, por exemplo. A Microsoft, por muito tempo, né? Você usa o Windows, isso aqui. É piada. Eu mesmo fui um cara que zoei pra cacete. Não, o pessoal torce muito o nariz com a Microsoft em vários aspectos. O pessoal de .NET mesmo tirava um sarro. Next,
next, finish, arrasta e solta. E no fim das contas, né, mudou bastante também, porque a Microsoft se abriu pro open source. Ela viu que ela ia morrer. Né? Exatamente. Ó, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, e assim, eu aprendi a programar arrastando e soltando. Eu também. Né? Não vou negar. E aí, assim, depois que eu mudei pro Visual Studio, eu comecei a perceber que a forma de você fazer as coisas lá é muito fácil. É produtivo. Produtivo, exatamente. E aí começou a entrar essas tecnologias Node, CLIs, tecnologia de front-end, e eu não entendia como que eu fazia para aquilo funcionar, porque era tudo via linha de comando. Quando você usa a linha de comando hoje em dia, principalmente, eu sei que você gosta bastante da área de DevOps, você tem ferramenta feita em Java, tem ferramenta feita em Node, tudo. Exato. Ferramenta feita em Python, daí tem coisa que está em container, tem coisa que você tem que instalar. E assim, no fim das contas, você acaba convivendo com isso, com várias tecnologias. O bom de conviver é que você vai tentar buscar o melhor de cada uma. Exatamente. Ao invés de tentar reinventar a roda sempre, né? Mas, cara, eu lembro que quando 2016, 2015, 2016, quando começou a surgir essas tecnologias aí, tipo, dar um boom de Node, de Angular, eu ficava perdido. Eu falei, como que eu faço pra isso ser executado? Porque eu não tenho um botão play lá do Visual Studio. Pro pessoal do .NET foi meio que um choque na época. Foi. Né? Inclusive, o que aconteceu na época também? Teve o Visual Studio Code, né? Quando saiu o Visual Studio Code, o pessoal meio que pensou assim, é mais uma coisa da Microsoft só para quem trabalha com tecnologias dela. No né? início ele era tão simples que você colocava o Visual Studio, o VS Code, parecia que era um software de criança que você estava usando. Exatamente. Era muito simples, né? Só que o VS Code explodiu o uso, todo mundo utiliza ele, tem um ecossistema inteiro ao redor dele hoje em dia. Exatamente. É porque antes, assim, pegar, por exemplo, no contexto front-end, né? A gente tinha de aderência o Notepad++, aí veio o Sublime. Sublime. O Sublime tem aquela Sublime deu uma mudada. aquele velho negócio, né? Que nem o WinRAR, né? Dá licença, ignoro e beleza. O Sublime ele veio, trouxe essa produtividade, que coisa assim, que no mundo do back-end, por exemplo, normalmente você tem uma ideia por trás. Então, se eu vou trabalhar em Java, eu tenho uma ideia para trabalhar em Java. Se eu vou trabalhar em .NET, eu tenho uma ideia para trabalhar em .NET. No front-end, não. É terra sem lei. E aí, quando veio o Sublime, cara, o Sublime ele sobreviveu por um curto período, né? E aí a Microsoft lançou o VS Code trazendo essa linha de pensamento produtiva que o Visual Studio tem, só que com uma camada um pouco mais superficial para o VS Code, né? E aí, tipo assim, o VS Code hoje, por exemplo, ele tem tanta aderência, muita aderência, né? No front-end, e a galera do back-end acabou aderindo também, né? Acho que trouxe uma performance muito grande para todo mundo. O que popularizou também foi a parte de extensões, né? Que daí abriu para a galera se desenvolver. Aí acabou, abriu para a comunidade, já era. Tem extensão que nem é uma empresa que desenvolveu, é um cara que criou, que você vai ver tem milhões de downloads. De starts lá, né? Que é uma extensão ótima, né? Sim. Exatamente, cara. Mas voltando aqui, Joilson, você falou que você saiu da faculdade, começou a trabalhar com JavaScript, né? E você mudou assim para Node de uma hora para outra, ou você foi mudando como que foi essa mudança? Isso aí, deixa eu fazer um parênteses em cima disso daí, porque, cara, o cara quando é de Java, quando é de C# assim, né? Quando é mais old school, eu lembro que quando o Node lançou, né, e tal, a galera, assim, foi um pouco rasteira, né? Tipo assim, peraí. Bastante. Mas JavaScript no back-end. Mas JavaScript não é orientado a objeto, assíncrono, não sei o quê. Então, tipo, houve ali uma... não, isso não é linguagem de programação. Isso não... Como é que foi assim para você? Você é um cara que já tinha uma estrutura de linguagem tipada, linguagem de orientação a objeto, você passar para um meio que é campo livre, né? Digamos assim. Cara, foi difícil, mas desde 2017 que eu trabalho com TypeScript e Node. E assim, quando você entende onde que essas tecnologias elas são boas, aí as coisas começam a fazer sentido, né? Porque é exatamente aquilo que você falou.
teve uma época, quando saiu o Node, todo mundo achou muito estranho. Pô, a gente vai usar JavaScript no back-end. Vocês são loucos. Né? Teve uma época também que começaram a fazer aqueles benchmarks de performance e começou a dar uma surra feia no Java e no .NET. Uma surra feia mesmo, tipo assim, uma coisa absurda. Então, computação, na minha opinião, é uma ciência onde você tem que sempre estar avaliando trade-offs, né? E tá ali escolhendo as tecnologias que mais aquela coisa, né? mais fazem Quem sentido falou pra que você. computação é exata é louco. É retardado, que não é exato o negócio. Dependendo da situação, até uma ciência mística. Né? Holística. É holística. Então, realmente, cara, teve muito disso aí, né? Mas naquela época, quando a gente decidiu migrar o projeto para Node e TypeScript, eu particularmente sou um cara que eu gosto muito de tipos. Eu acho que o TypeScript hoje é uma linguagem brilhante, assim. Brilhante, cara. Ela tem uma tipagem ali que você consegue fazer muita coisa extraordinária. Inclusive, né? acho que o Eric trouxe uma ideia aí que acho que vai vir nativo, né, no Node, né? O TypeScript ele vai vir nativo. Já está em experimental mode. Tá em beta, Tá né? em beta ainda. Release Candidate. Release Candidate, perfeito. Mas provavelmente ele vai rodar alguma coisa ali de TypeScript, cara. Finalmente. Legal. E é muito bom mesmo. Mas você participou dessa decisão aí da empresa que você está hoje para poder fazer essa transição? Ou na verdade ele já nasceu já em Node? Já nasceu em Node e em Angular. Entendi. E o meu TCC, o fato de eu ter feito o TCC em 2016 com TypeScript, foi um fator decisivo para eu ter entrado como engenheiro de software na Colmeia. Pode crer. Porque naquela época era muito difícil encontrar pessoas com esse know-how. Entendi. Sabe que isso que você comentou aconteceu algo parecido comigo, mas só que com nuvem. Eu comecei a ter contato com a Azure fazendo o TCC da pós, né? Só tinha gente da IBM lá em Campinas, né? IBM é bem forte lá na região. É verdade. Né? Eles têm uma sede lá, não é? É em Hortolândia, que é verdade. É uma cidade, mas é praticamente um bairro de Campinas. Hortolândia é um bairro de Campinas. Praticamente, né? E o que aconteceu? Só tinha eu e outro cara, acho que na turma, que trabalhava com .NET. Era todo mundo de Java, né? E na época estava surgindo, né, o Azure, chamava Windows Azure. Windows Azure. Jura? Porque assim, 2010. era a época do Balmer na Microsoft, né? O Balmer, o Era Linux doidão. é um câncer, o Open Source é um câncer, Então, tudo você mencionou isso. uma coisa muito interessante, que a Microsoft nunca tinha perdido um timing. Eu acho que a única coisa que a Microsoft perdeu no timing foi a questão do mobile. Mas sim, isso é verdade. O Windows Phone na época, né? Acho que isso aí eles cagaram no pau. Mas ali. o resto, cara, depois que o Satya entrou, o Satya é um gênio, cara. Eu gosto muito do Satya Nadella. E o que acabou acontecendo? Eu tive contato daí com o Windows Azure, fiz o meu TCC, né? E o meu TCC virou meu primeiro artigo, na verdade. Sério? O TCC era um artigo técnico, né? Um artigo científico. Isso foi quando? 2010? 2010. Foi seu primeiro artigo? Isso. Foi seu primeiro contato com a comunidade também? Eu já acompanhava, só que assim, .NET estava começando ainda a comunidade, né? Nessa época. Até o pessoal da arquitetura que você trabalhou lá foi meio que pioneiro em comunidade. Sim, o Fábio Câmara. Sim. Quem mais? Eu conheci o Fábio Câmara. Fábio Câmara da F-Câmara, né? Ele fundou a arquitetura, se eu não me engano, né? E ele foi um dos primeiros MVPs do Brasil. Não, Caraca. primeiro não, mas ele foi um... Foi um dos primeiros. Tinha o Emerson Facunti também, que era de Delphi, que eu acompanhava. Ele trabalhou contigo, não trabalhou? Eu trabalhei com o Facunti, ele foi meu gerente lá na... Gente boa pra caramba. Ele era de Delphi, então eu acompanhava a comunidade Delphi, né? E daí eu falei, putz, está terminando a pós, né? Daí eu tava até pensando, porque eu emendei pós com faculdade pós, praticamente, né? Eu falei, putz, o que eu posso fazer para me manter atualizado, né? Motivado, né? Porque chega uma hora você fala, não quero mais nem saber, vou empurrar com a barriga, né? Daí eu falei, deixa eu tentar escrever artigos, né? E até um amigo meu, trabalhei com ele, né? O Eduardo Fuerte, né? Ele
conheci alguém lá da Java Magazine, né? Nossa! Tinha a Sério? .NET Magazine Tinha também, várias. da mesma Tinha vários editora, magazines da Dev Media, né? Ele pegou esse contato, eu mandei lá o material, daí eles publicaram, né, esse material de Azure, e daí convidaram, você não quer escrever aqui para a revista de .NET, a .NET Magazine? Daí eu comecei a escrever, daí tinha o blog deles lá da Dev Media também, né? Então foi o primeiro contato. Depois, mais para frente, comecei a participar de algumas comunidades .NET, comecei a palestrar, né? E daí... Como é que foi assim esse negócio de palestra, por exemplo? Porque palestra não é todo mundo que do nada você vou começar a falar, você já tinha, não sei se vem da faculdade também nisso, né? Que a faculdade de seminário. Como você chegou no negócio, vou palestrar? Você fez um convite ou você meteu o louco, assim, em termos Eu já normais? tinha dado 1 ou 2 palestras na faculdade e tinha montado uma comunidade de Java lá. Tinha um grupo de usuários Java lá. Nem lembro o nome agora. Faz quase 20 anos, pô. Mas eu já tinha palestrado umas 2 vezes, daí eu falei, olha, já que eu estou escrevendo artigo, eu tenho material para conseguir apresentar também, é de boas. Mas às vezes, outro dia eu estava vendo uns vídeos antigos, eu palestrando, e falei, caramba, eu dei uma evoluída boa me comunicando. No começo você olha assim, você fala, putz, estou meio travado, né? O dev, por natureza, né? ele já é meio fechado, né? Back-end, hein? O dev é back-end. Agora... Você sabe que ressaltado. essa parte de comunidades técnicas, até, por mais que você nem palestre, mas você interaja, até para você se soltar mais ajuda. Então, exatamente. Você até falou de questão comportamental no primeiro episódio aqui do podcast, então porque assim, você vai ter que interagir com pessoas da sua área. Eu já fui bem tímido, acabei evoluindo com o tempo, né? Mas assim, você vai ter que interagir, até porque você precisa disso para ser visto e ser eventualmente promovido, evoluir na sua carreira. Um ponto, a parte técnica, ela tem um limite. Então a pessoa ela chega naquele limite técnico e para ela conseguir evoluir, aí entra mais soft skill. Né? E é engraçado isso daí, porque, por exemplo, hoje em dia, eu pelo menos, assim, de uma visão um pouco mais de fora, assim, eu percebo que hoje o desenvolvedor, as habilidades técnicas não é mais aquela coisa. Não é tipo assim, pô, você é um cara que só você sabe, não existe mais isso, só você sabe fazer aquilo, né? Então, essa capacidade de você se comunicar, se expressar, saber perguntar, saber ouvir, né? Então, tipo assim, tá valendo muito mais hoje em dia, né? Então, tipo, o pessoal chama de dev palestrinha, né? Que é aquele cara que liga papudo e tal, não sei o que, ele acaba tendo mais espaço do que o cara, às vezes, que tecnicamente arrasa, né? Na verdade, você tem que buscar algum ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, né? Exatamente. Mas eu acho assim também de comunidade técnica acompanhando, às vezes você acompanha outras comunidades técnicas, aí cai naquela situação, olha, tem uma ferramenta que os caras usam. Eu não vou desenvolver uma ferramenta para fazer isso, né? Vou aproveitar que já tem algo pronto, que é open source. Tá funcionando. E utilizar, né? É isso aí. E você, Joilson, eu já vi você em diversos eventos, né? Mas como que foi seu primeiro contato com a comunidade técnica? Cara, eu gosto muito da comunidade do Rust no Brasil. Né? Do Rust, né? Eu comentei uma coisa que eu não ouço muito. Você falou, né? Mas tá começando a ficar em alta o Rust. Quando que surgiu o Rust? O que o Rust tem? Eu sou leigo, tá? Não sei nem o que o Rust faz, o que ele tem para atender. Acho que em 2017 eu ouvi falar uma coisa ou outra, mas eu acho que eu nunca vi uma comunidade. Tudo bem que eu tô meio off, né? Mas eu nunca vi uma comunidade assim ativa de Rust mesmo, né? O Rust, ele brilha, cara, no sentido de que ela é uma linguagem que não tem garbage collector, né? Então naturalmente você tem uma performance ali que se destaca. Pra galera assim que tá assistindo, garbage collector é... Garbage collector seria um mecanismo que roda dentro do software, que ele pausa todas as threads de vez em quando para limpar a memória.
Certo. limpar um pouco da memória que foi Você alocada. não tem que fazer isso de forma manual, né? No Fazer um C, no C++, escalonador, né? Exatamente. E por isso que muita gente que acho que utilizou C, C++, acaba optando por ele hoje em dia. Exatamente. Porque ele tem uma camada de segurança que foi brilhante, assim. Foram pesquisadores da Mozilla que criaram uma linguagem. E aí, basicamente, o mundo inteiro abraçou essa linguagem porque resolve problemas bastante significativos na parte de segurança que se você for programar em C e C++, você tem que ter muito cuidado. Ou seja, é muito fácil você cometer um erro que coloca o seu software em estado indefinido. Ou seja, a partir de um determinado momento você não sabe mais como ele vai se comportar. Né? Entendi. Certo. O Rust ele adiciona uma camada de segurança. Então, já viabiliza a utilização desse tipo de linguagem, que eles chamam de Systems Programming Languages, no back-end. Tem algumas empresas que já usam Rust no back-end. Microsoft tem usado, acho que até para no desenvolver kernel. componente do Windows É, mesmo. isso. Caraca, então já teve aderência muito forte já, então. Isso. Mas Só que a curva de aprendizado já não é tão trivial. É. E a produtividade também ela tende a ser um pouco mais lenta. Então, é aquilo que eu te falei, né, dos trade-offs. Saber avaliar onde você precisa de uma extrema performance, um extremo determinismo, até para conseguir provisionar os servidores de uma forma mais inteligente. Né? Legal. Já saiu um corte seu, tá? Já saiu o corte. Já dá um ótimo corte já, né? Falou bem. Mas um ponto o Rust, então, ele não... Eu posso utilizar o Rust para poder fazer API, por exemplo? Web? Pode? Tem alguns frameworks bem interessantes. Ah, Você consegue. eu posso rodar, por exemplo, dentro de um Docker? Pode. Você tem um cenário assim, pô, o Rust, da sua experiência na empresa que você trabalhou, nos projetos, pô, isso aqui só dá para fazer com Rust e isso aqui não resolve com outra linguagem. Não, dá para resolver em outras linguagens. Onde que eu usaria Rust, por exemplo? Em aplicações que são muito memory intensive e não I/O intensive, por exemplo. Certo. Entendeu? Então você tem um consumo de memória que é muito alto e você precisa ter mais controle sobre esse consumo de memória. Né? Então tem algumas aplicações que são sensíveis a isso. Por exemplo, você está programando um software para fazer análise de mercado financeiro. Legal. Então, milissegundos ali são de extrema importância. Bolsa e, enfim, toda... Exato. É muito dinheiro que... Muito dinheiro. Acho que movimentado. talvez, não sei se encaixa num cenário desse ainda, por exemplo, odds também dessas bets aí, que é uma coisa muito sensível, tem que ser muito rápido, Eu muito acho preciso. que provavelmente se Provavelmente encaixa bem, né? nesse ponto de odds também, provavelmente se encaixaria o Rust ali, né? Exatamente. Então, seu contato com a comunidade é mais na parte de Rust, é isso? Isso. Os últimos meetups que eu Eu participei... lembro, você me convidou em eu algum de dei, alguns. Eu dei algumas palestras também. Ah, você já palestrou já? Alguns Sobre meetups Rust? de Rust. E se aplica Rust em algum projeto pessoal, algum projeto seu, assim, no dia a dia, ou Eu mais tenho- estudos? Eu tenho uma startup, né? Sim. Que a gente vem desenvolvendo alguns produtos. E um Legal. deles, que é o segundo produto que a gente está fazendo agora, a gente está usando o Rust para fazer streaming de vídeo. A gente está processando vídeos em memória. Ah, a gente e chegou tem ali uma a- usabilidade, então, mais Exato. Legal. Para fazer esse tipo de processamento, com custo, né, sob controle, para manter os custos sob controle, a gente chegou à conclusão que o Rust seria O Rust melhor. funciona melhor. Fazer a parte de streaming do vídeo, né? Exato. As entregas, né? Se eu não me engano, acho que no Microsoft Learn tem material de estudo De Rust? Rust e até na Linux Foundation tem um treinamento gratuito. Legal. Claro, eu acho que não é tão avançado, um treinamento para dar uma base, mas para quem de repente quer estudar até... Acho que o Rust ele não é uma linguagem assim, pô, tô começando, vou aprender. Né? Já é uma linguagem para um dev que já tem certo... Ele quer resolver um problema. Né? Um cara da área de mecatrônica, eletrônica essa galera também, aí, acho né? que é alguém que poderia tirar bastante proveito, né? Perfeito. Embarcados. Né? Entendi. Bacana. E uma pergunta, Joilson. Você trabalha com back-end e vocês têm contato com cloud lá, alguma coisa do tipo? O que vocês usam? A gente usa bastante o GCP. Ah, vocês estão usando o GCP. Isso. Legal. Agora a gente começou a usar um pouco a AWS, né? Tá. E também nós começamos a usar clouds on-premise, né? Algumas clouds entendi. on-premise. Mas aí por no questão co- de custo, gestão de custo mesmo. Entendi. Fazer tipo uma cloud híbrida. Cloud híbrida. Então vocês têm os data centers lá dentro da empresa? Temos. E quem faz a Caraca. gestão disso? É o nosso head de DevOps. Caramba. Então é como se fosse um CPD, é isso? Tipo, com vai.
Na verdade, como que funciona? Tem um data center, né, em Barueri. A gente aluga uma máquina. Ah, lá em Barueri é HP. Não, tem a... Era HP, Tem acho. aquela outra que a Microsoft usa para poder colocar o Azure. Equinix. Equinix. Ela mesma. É famosona, a gente também usa lá. Ela mesma. Então, a nossa arquitetura hoje é híbrida, né? Tem alguns desafios bem interessantes, né? Não é trivial você ter múltiplas clouds e conseguir manter uma gestão de custos eficiente. Não é trivial. Mas é bem interessante. Mas, cara, inclusive eu e o Renato, a gente tava no evento lá no Reactor, e o pessoal comentou sobre isso, né? Desse movimento do pessoal Exatamente. voltar para ambiente on-premises. É porque, assim, tem questão de custo, né? E daí você precisa... Claro, OpenAI, a gente vai usar uma IA generativa. Não tem como você manter uma estrutura dessa. Você Em vai cloud. usar Muito na caro. nuvem. Mas, assim, essa situação que o Joilson comentou, você pode, de repente, ter o equipamento e montar um cluster Kubernetes na sua infra para pendurar suas aplicações lá. Que, assim, bem ou mal, tipo assim, você tem muita vantagem na nuvem, mas dependendo da situação, gera um custo alto. Verdade. A própria Amazon lá, o Amazon Prime, teve a história lá de estar numa arquitetura de microserviços. Nossa, cara, aquele post foi genial. reverter Foi genial. isso para aplicações assim monolíticas, né? Eles avaliaram, claro, não saiu fazendo totalmente no freestyle, né? Mas assim, você até pensa, puxa, mas é uma empresa da Amazon, o pessoal tem um budget infinito. Na verdade, não. O pessoal vai tentar otimizar custo Com certeza, sempre, né? Isso é um mito, né? Que tem, tipo assim, normalmente empresa, o corporativo grande, né? Tem essa coisa. Não, o corporativo queima dinheiro com tecnologia. Não queima. Os caras têm um controle de custo, Não, assim, extremo. Lógico, eles têm mais capacidade, Sim. mas, assim, os caras controlam cada real, cada A, cada B, tudo pra onde que vai. É por isso que surgiu o Finops, né? Finops. Exatamente. Né? Cara, isso é engraçado. Por exemplo, Finops. Tipo assim, é uma coisa que eu vi, não me aprofundei, mas, tipo assim, então é um profissional que cuida do centro de custo da infraestrutura. É isso? Monitora Não custos, só isso, Como é que seria no detalhe, assim, o Finops? busca opções para reduzir custo, porque às vezes você está utilizando um serviço, Opções você técnicas, né? Não só opções de produto, técnicas. não só Exato. marketplace, né? É bastante comum que você tenha mais de uma nuvem nas empresas, então o cara tem que fazer todo o levantamento, fazer previsão, né, que eles chamam de forecast também, Sim, né? exatamente, quanto que você vai gastar. Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, a nuvem pública, ela é muito fácil e intencionalmente ela precisa ser fácil de ser utilizada. Porque o que os vendedores, os Intuitiva, fornecedores... Intuitiva. Por que os fornecedores querem? Que você consiga utilizar, mesmo exemplo do Visual Studio. Por que ele é tão simples? Porque a Microsoft quer que as pessoas tenham facilidade de criar aplicações e não ficar rodando linha de comando. Por que a nuvem precisa ser fácil? Para os fornecedores conseguirem faturar mais. Então, com um simples clique, você cria uma máquina virtual. A parte de monitoramento mesmo, que a gente estava conversando bastante outro dia, né? Você vai trabalhar com a AWS ou com a Azure, tem o Azure Monitor, tem o CloudWatch, você fala, poxa, é muito fácil aqui habilitar monitoramento. Mas quando você vai ver, dependendo do projeto, pode ser que você gaste mais com o monitoramento do que com o próprio projeto. Com a própria aplicação, exatamente. Então, assim, a nuvem, ela é muito fácil de você mexer e de criar recursos, porém, o custo é muito alto para poder você manter aquilo. Então, se você não tiver uma estratégia bem definida, porque... Qual que é a ideia da nuvem? É você conseguir utilizar suas aplicações dentro de um ambiente com o mínimo de gasto, de desperdício de... Porque tudo você paga. CPU, memória, espaço em disco, latência, networking. O famoso não tem almoço grátis na nuvem. Exatamente. Então, qual que é o lance? É você conseguir manter ali um ponto de equilíbrio onde você não está desperdiçando computação e você está trabalhando ali no seu... limite, né? Mas se o cara não souber fazer isso de forma estratégica, ele vai acabar tendo
custo alto, imprevisibilidade das coisas, entendeu? Aquela coisa, né? Pô, do nada 50 mil no cartão aqui. O que aconteceu, né? Todo mundo aqui brincando, testando coisa em nuvem já passou por essa situação. Já fez alguma merda, né? Esquece quando vê se fala, meu Deus, olha quanto gastou. Vixe, eu tenho já tive muito problema com isso. Você comentou um negócio interessante, aí eu vou abrir um parênteses aqui, nada a ver. Que é assim, pô, as ferramentas em nuvem, principalmente em nuvem que mexe com centro de custo, igual você falou, é muito fácil errar. É muito fácil não prestar atenção, na verdade, né? Eu vou falar que é errar, mas é muito fácil não prestar atenção. Então, tipo assim, uma configuraçãozinha errada, um detalhe errado que você não presta atenção ali, o seu custo vai para casa do caramba. Exatamente. Né? E aí vem essa proposta, pô, as interfaces serem fáceis, intuitivas, essa coisa, pô, qualquer um faz, qualquer um consegue. Cara, isso aí, eu percebi que ali de 2015 para frente, né, as ferramentas estão mais fáceis de ser utilizadas, tem um curto período de aderência. Isso tudo a gente tem que dar o mérito principalmente às áreas de produto e áreas de pesquisa de UX design. Porque os caras começaram a colocar o usuário no centro das coisas e pararam de fazer aquele sistema quadrado. Tem que ter uma tela bonita, tem que ter um back-end rápido, né? Tudo isso foi por causa desse boom que deu de produtização das coisas. Então vamos produtizar, vamos enxergar isso como um produto. Então colocar o usuário no centro de tudo, fazer pesquisa, fazer pivot. E aí quando tem esses releases, né, ver o VS Code, por exemplo, como que um negócio você não precisa de tutorial para utilizar, né? Então eu acho que vem muito dessa aderência dos produtos também, que veio de 2015 para cá, né? Você que tem startup, você sabe que a boa parte da pesquisa é o que fundamenta a tecnologia ali, né? Então, tipo, se ela vai seguir por esse caminho ou por aquele caminho, né? Então as interfaces, né? Principalmente de cloud, né? E isso aí eu tava olhando numa thread, cara, no Stack Overflow, acredita? Eu fui procurar outra coisa, achei uma thread lá sobre isso, e aí eu caí naquela thread ali e a galera falando sobre isso, né? Que as interfaces de cloud, né, tiveram uma mudança muito drástica, né? Você pega, por exemplo, eu não mexo tanto com Azure, tá? Mas eu vi uma Azure antes, uma Azure hoje. É outra Azure, né? Você pega, por exemplo, inclusive, o Cloudflare. Inclusive, cara, a Azure ela vem tomando bastante mercado da AWS, tá? Tem olhado muito nos gráficos. Por quê? Por conta de interface. Então, tipo assim, a AWS, por exemplo, é aquela coisa, pô, você vai subir uma cloud na AWS, já vem aquela piada. Cuidado aí, que você vai vir 50 mil no seu cartão aí, vai vir 10 mil. Mas o Azure mesmo, e essa parte de interface interessante, acho que o Azure que primeiro teve esse portal mais moderno, e as outras daí acabaram adotando. Né? Tem tecnologias de nome, que tem respaldo no mercado, por exemplo, você pega a AWS, você pega o Jenkins, por exemplo. O Jenkins virou um troço extremamente difícil de utilizar. Né? Então tá se surgindo tecnologias com interfaces mais intuitivas, mais amigáveis, que aquilo é só uma maquiagem, né? Mas por trás existe toda uma produtização, uma esteira de produto em cima daquilo. Perfeito. E aí eu tô percebendo essas tecnologias de mercado morrendo por conta de interface, por conta de pesquisa, por conta de trabalhar no usuário, pensar no usuário, né? De ter data log, sabe? Então, assim, principalmente na cloud, cara. A cloud é uma coisa assim, igual você falou, eu vacilei no A ou no B aqui, meu amigo, eu posso colocar a empresa no buraco. Literalmente no buraco. Assim, tá devendo... Você contou aquele exemplo lá que os caras mexeram lá na infra lá, que veio um custo de... Usaram para minerar Bitcoin, não foi? Foi. Mexeram na empresa dele lá, deu um BO do caralho lá, $1 milhão de reais. 2 dias. 2 dias, $1 milhão de custo de infra. Sabe que aconteceu isso nos próprios agents na nuvem das Verdade. pipelines. O próprio Azure Pipelines, que é a ferramenta lá do Azure DevOps, Sim. pra você poder compilar as aplicações e tal. Antigamente, quando você criava uma conta no Azure DevOps pra você... Já vinha habilitado. Já vinha habilitado 1.800 minutos gratuitos pra você poder compilar as aplicações. Por mês ainda. Por mês, Por mês. Aí, agora só a partir de um formulário. O que o pessoal tava fazendo? Tava subindo os agentes para poder minerar Bitcoin. É porque, na verdade, o pessoal deve ter feito alguma coisa com Selenium, com Cypress da vida, que tinha automação que... Deixa eu colocar aqui uma conta, crio aqui a minha conta de usuário, beleza...
E já fazia toda uma automação daí para usar o ambiente dos caras, ficar minerando criptomoeda. Exatamente, daí. Então, os caras é lixo demais, né, cara? Como é que pode, velho? Mas enfim, então assim, eu tinha que fazer esse comentário, né? Porque eu percebi que as clouds, realmente, as clouds vêm sendo muito fáceis de ser utilizadas, né? E isso está aproximando, inclusive, outros profissionais que não são DevOps. Sim. Então, por exemplo, você pega hoje o front-end, hoje ele tem uma autonomia de cloud muito grande para montar micro front-end, para montar pipeline, tudo aqui, porque é uma interface muito simples exatamente. de utilizar, né? Claro, não entra nesses detalhes, por exemplo, de centro de custo, de, um check que eu dou errado aqui ou aquilo ali pode influenciar no custo, né? E assim, o cara de FinOps, ele precisa conhecer a nuvem que ele está trabalhando, porque... Detalhes técnicos, inclusive, porque ele precisa saber quando habilitar um auto-scale, quando habilitar um auto-shutdown de alguma máquina, que tipo de escala ele vai aplicar para aquilo. Existem até questões, por exemplo, no Azure, não sei na AWS como funciona, mas no Azure tem a parte de reservas. Você pega uma Você reserva consegue economizar. uma reserva de 3 anos, às vezes dá uma redução de 40% Exatamente. de custo. Sabe o que é o interessante disso? De você, se você souber, eu acho que é algo muito difícil da gente conseguir, a previsibilidade de quanto o nosso sistema vai precisar usar. Só que isso nos força a começar a pensar mais nisso. A gente fala, não sei não. Hoje a gente sabe quanto a nossa aplicação usa de memória, de fato. Não é todo mundo que pensa nisso. E com isso a gente consegue ter mais previsibilidade. Por exemplo, reserva no Microsoft Azure. Eu consigo saber, por exemplo, quanto eu vou precisar de vCores para poder fazer reserva de banco de dados. Então você já começa a pensar de fato. Às vezes a gente pensa, coloca lá 64 GB de RAM e deixa rodando, só que você está dispensando dinheiro. Exato. Esse cara do FinOps também, às vezes, o que acontece? O próprio Oracle é oferecido como serviço no Azure hoje em dia, o Oracle Banco de Dados. Então, de repente, a empresa tem uma licença Oracle ou uma licença SQL. É comum que o pessoal crie recursos para SQL e Oracle na nuvem e não usem essa licença. E essa licença pode ser usada para abater o que você vai pagar de conta por aquele produto. Né? Isso o cara de FinOps cuidaria de uma coisa desse tipo também. Cuidaria, né? É assim, interessante. O FinOps, então, tipo, ele é um cara... Ele entra numa estrutura muito grande, né? Não é um cara, não é um profissional de startup, por exemplo, um profissional de empresa pequena, né? Na verdade, a gente Ou depende a gente do ainda nicho. até naquele ponto lá de DevOps não é um cargo, Sabe é uma que cultura, né? Você cultura. pode usar, de repente, uma solução de FinOps dentro de uma startup, porque dentro da Linux Foundation já criaram a FinOps Foundation. E assim, tem empresas que você pode contratar para dar consultoria e tem dezenas de ferramentas prontas. Só que daí você fala, quero desenvolver minha ferramenta de FinOps. O Milton vai falar e acho que vai concordar comigo. Acho que não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Porque para você gerenciar custo numa nuvem, são dezenas de APIs em cada nuvem. Se você tiver várias nuvens gerenciando, você vai desenvolver uma solução pronta. Pode ser que seja útil desenvolver uma solução para você vender isso. Exato. Mas se não é o seu foco, e na maior parte das vezes não é o seu foco, é melhor você pegar um produto que alguém já fez isso. Sim, com certeza. Então o FinOps também, ele entra, assim como o DevOps, né? Ele entra como profissional, mas ele trata-se mais de um processo, de uma cultura, Sim. do que uma pessoa específica, né? Tem Exatamente. profissionais, É uma tem disciplina. ferramentas, Uma mas o disciplina. principal é o processo. É uma É o disciplina. processo, né? Então eu também consigo aplicar FinOps Numa startup. num projeto único também, né? Sim. Exato. Mudando um pouco de assunto, depois eu quero perguntar pra vocês dois. Começar aqui pelo Joilson. Cara, você que hoje atua como líder, como gestor, como fundador de startup, o que você vê de dificuldade? Assim, eu também, assim, eu preciso contratar. Qual que é a sua opinião hoje, assim, para essa parte de trazer pessoas para dentro do time, para formar essas pessoas, para educar essas pessoas?
Qual que é a sua opinião sobre isso? Qual que é a sua percepção sobre isso no seu dia a dia? Cara, a principal dor de uma startup é contratar gente boa. Porque as pessoas têm muito medo de trabalhar em empresa que é muito pequena. Gente interessada, né? Exato. Mas medo de não em dar relação- certo. Medo de não dar certo. Porque uma startup é uma empresa onde a imprevisibilidade Sim. é constante. É um risco alto, né? O risco é altíssimo. Tá. Isso na questão de startup. E, por exemplo, numa empresa já consolidada, vamos se dizer. Qual que é a sua opinião, por exemplo, sobre desenvolvedores, trazer desenvolvedores ali que realmente estejam engajados no time, que consigam, por exemplo, dar o máximo de produtividade? Você passa por isso no dia a dia, não passa? Com certeza. E Cara, que você pensa sobre então, isso? Se a empresa já é consolidada e é mais fácil contratar, o que é importante? É o processo seletivo ser muito bom. Mas você diz tecnicamente, O processo todo o processo inteiro, né? como um todo. Isso, todo o processo como um todo. Você tem que ficar muito atento para perceber se a pessoa ela é engajada. Tem gente que na entrevista desiste, né? Não é um perfil que eu acho interessante, né? Acho que a pessoa ela deveria tentar até o fim. Aí ela já está mostrando que ela tem resiliência. Ela mostra para você que ela tem resiliência. Ela mostra para você... Candidatos muito bons são os candidatos que... às vezes ele não sabe, ele nunca resolveu um problema parecido com aquele. Mas eu já encontrei candidatos que eles vão para o papel. Posso pegar um papel? Aí ele começa a desenhar a solução. Começa Olha que legal. a... Né? Às vezes, desenha alguma fórmula matemática lá para tentar resolver um problema. E isso eu acho muito legal. Entende? Isso é interessante, né? Porque assim, ó, a galera vai fazer entrevista, muitas das vezes eles têm a falsa impressão que tudo é positivo na entrevista, e não é. Então, Não. por exemplo, você pega um processo, você traz um problema pro cara ali, né? A ideia da entrevista não é você ver a solução do cara, mas como que ele chegou naquela solução. Exatamente. O que está sendo avaliado é sempre o oposto. Né? Exatamente. Então, tipo, isso é um ponto bem interessante que você comentou, né? Então, tipo assim, o dev, às vezes, ele desiste. Às vezes o cara é bom. Às vezes o cara serve pra vaga, mas ali por uma questão de personalidade, de soft skills e outras coisas, ele deixou, às vezes, uma oportunidade de passar, porque às vezes ele não sabia resolver aquele problema, mas ele seria avaliado em como que ele tentaria resolver aquele problema, né? Exato. Às vezes o cara ele é bom tecnicamente também e é muito arrogante. Muito, Porque nossa, ele acha que mas sabe entende mais do que os outros, não tem humildade, não tem resiliência. Então isso tudo é realmente. muito complicado. Então tem que... A avaliação tem que ser muito boa. O onboarding tem que ser muito bom. Então a entrevista Sim. ela tem que ser muito boa. Porque quando você deixa uma pessoa dessa entrar na empresa, ela vai te dar dor de cabeça. Vai. Ela não Vai vai com entregar força. o que você pede. E deixa eu te perguntar, antes dessa pessoa chegar em você, ela passa por quantas etapas? Normalmente hoje eu faço entrevista com devs, né? Existem mais algumas pessoas que me ajudam a fazer essas entrevistas, mas normalmente o nosso processo seletivo para desenvolvedores é uma entrevista online, uma presencial, essa presencial é comigo, e aí passando na presencial comigo, aí eu encaminho para o CTO. Esse é o fluxo. Entendi. Mas DevOps, Hoje você trabalha só para sua startup? Ou você eu trabalho na Colmeia, que inclusive Na Colmeia, é é verdade. concorrente da empresa do Tom. Que eu trabalho. Ambos fazendo spam de WhatsApp. Na verdade, Não, tô brincando. eu acho que vocês são parceiros da Pontal também, não é? Pontaltech? Sim, A gente sim, é parceiro da nosso Pontal. fornecedor. Então você trabalha, como é que é o nome da empresa? Colmeia. Colmeia. Você trabalha nessa empresa, você é líder lá, e aí você tem a sua startup Tem por uma fora startup também, de né? inteligência artificial. Legal. Cognos Craft. Mas essa situação que você falou do cara desenhar a solução para tentar entender, você vê que a pessoa já tem até uma preocupação maior. Exato. E muito dev, o cara tá preocupado. Só coda, o cara é coda, bom, começa a escrever código, codar, beleza. Mas assim, esse cara, por exemplo, muito provavelmente ele vai ser um bom arquiteto, um bom tech lead, exatamente. porque ele vai tentar transmitir o que ele entendeu para as outras pessoas. né? Exato. E outra, é ver também que um cara que pensa, né? Assim, pode não estar fazendo com papel ali, né? O artefato teria que ser o de menos. Mas é o cara que pensa primeiro, questiona, é um cara que você vê que tem processo para desenvolvimento. É um cara que refina o problema primeiro para depois ele ver o que dá para fazer ou não, né?
Isso daí você pode pegar até pela parte de engenharia civil, arquitetura, né? Do pessoal construir puxadinho, né? Um pedaço em cima do outro, né? Uma obra mais séria, você vai ter o arquiteto lá tal, vai estar o engenheiro lá cuidando da parte estrutural. Tem aquela né? coisa, né? O mestre de obra. Não, isso aqui eu já sei fazer. Já vamos pegar um tijolo, já sai fazendo e tal. Aí no meio do caminho descobre que, porra, ali não dava pra fazer o assentamento. Tá que nem a torre de Pisa, penso já. Né? O muro tá torto porque o chão não foi bem batido. E hoje a gente tem pegado muito candidatos que estão muito mal acostumados pelo uso excessivo de inteligência artificial. Tem essa Ixi, questão. Cara, tá viciado. Esse cara tá viciado. Os GPTzero. Esse está sendo um problema muito grande. Pega até atestado quando o GPT sai do ar. Você sabe que a gente fez um meetup no começo do ano, né, Milton? E tá até fácil identificar, né, cara? Você olha o código do cara, você começa a ouvir ele explicar o código, você sabe que o código não é dele. Exato. Você vê ele, Exato. você não precisa nem... E assim, eu ainda não sei descrever esse padrão, mas, por exemplo, eu dou aula, né? Eu tenho uns mentorados lá, eu dou aula. Então, por exemplo, tive um mentorado que eu passei uma atividade para ele, né? E eu tenho uma atividade semanal. Então, o cara semanalmente tá ali comigo. E aí, cara, ele trouxe a solução e tal. Na hora que eu olhei o código dele, eu sei que ele tá aprendendo, eu sei o nível dele, eu sei tudo dele. Na hora que eu olhei o código, eu falei, mano, o cara foi gerando um GPT isso aqui. Ele até soube explicar. Mas na hora que entra no detalhe, aí você pega o dev. Você pega o dev. O dev. E assim, eu não vejo problema nenhum de você usar o GPT para criar algumas soluções fecha ali. Desde que você saiba o que você está fazendo. Exatamente. Desde que você tenha controle sobre essa tecnologia gerada no GPT. Você comentou Então, tipo sobre... assim, se eu, por exemplo, no meu caso, eu gerei um hook lá no React, tal, não sei o que, com GPT. Ok. Desde que eu tenha controle sobre aquilo, é perfeitamente passivo que eu estou fazendo algo correto. Concordo plenamente. Agora, se eu pego um código lá, vamos chamar de código NASA, e aí eu jogo lá, eu sei o que aquilo resolve, mas eu não sei entrar num detalhe, cara, e tá muito fácil perceber isso. A galera, eles não se tocaram ainda, que eles não estão sendo espertos com isso daí. Não tá? Você sabe que a mesma situação que acontecia do pessoal copiando coisas do Stack Overflow, que às vezes vinha, o comentário tava a pergunta lá, às vezes acontece até com coisa de IA. Um amigo meu, eu não vou citar quem é, mas ele mandou print e falei, é inacreditável. É inacreditável. Ele passou uma atividade lá para o pessoal de uma mentoria que ele estava fazendo, né? Você tinha que analisar um cenário e tal. O cara pegou, jogou no chat GPT, aí a resposta lá que ele submeteu estava copiado, então dava para ver que veio do chat GPT. O cara nem para separar o texto assim. Nem um comentário ali arranca. Assim, nem um comentário os comentários que o GPT coloca, né? Comentário, o cara arranca, foi o cúmulo do braço curtismo. O Horácio, né? O famoso, o Horácio. Você vê que até o Horácio ele se moderniza, né, cara? É impressionante. Sabe né? que o Horácio antes o pessoal usava para goleiro frangueiro, né? Depois agora foi virou desenvolvedor. T-Rex também, né? T-Rex. Bracinho curto, né? Pessoal, vamos pros finalmente aqui, né? Vamos. Já deu nossa hora aqui. Mas, bom, primeiramente, agradecer vocês dois pela presença. Né? Vocês vieram de longe. Né? A gente está muito longe. grato aí. Estamos estreando aqui o podcast com dois artistas do código aqui, né? É um prazer imenso receber o Renato. Primeira vez que eu estou conhecendo o Renato, inclusive. Já vi ele de muito. Você também. Você nunca tinha visto, mas primeira vez também. Fico lisonjeado de receber os senhores aqui, tá? A gente está muito feliz com o programa. Com o programa, né? com os convidados. Estamos emocionados, quase aqui. derrubei a estante aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui primeiro, pra gente finalizar. Tecnologia do coração. Acho que é .NET, né? Que pergunta é essa que você faz pro Nem Renato? posso falar nada, ó. Tá aqui, Se você perguntar de nuvem do coração, azul. Agora eu quero ver a resposta dele, que ele tá mais o logotipo híbrido, do Visual Studio, sim, o logotipo do Azure, tá tudo aqui, ó. Tatuado. Tecnologia do coração. Cara, essa é uma pergunta muito difícil. Muito difícil. Mas eu diria que nos últimos anos tem sido as inteligências artificiais. Tá. Então, do coração. Acho que foi uma das maiores invenções que já existiram na face da Terra. Foi essas LLMs aí. Foi um salto muito grande em 2, 3 anos. Muito absurdo, né? Muito absurdo. Cara, eu fiquei em choque. Por umas 2 semanas quando eu usei o ChatGPT pela primeira vez, em 2022.
Em novembro ali que ele lançou, Quando eu né? tinha certeza que ele tinha entendido o que eu tinha falado. Eu fiquei em choque, eu acho, por um mês. Como que uma máquina Cara, eu conseguiu uso pra entender o que eu tudo. falei? Eu uso pra Entendeu? tudo, Eu até uso pra pra tudo. terapia. Faz terapia. Eu já vi isso do pessoal, Cara. assim, usar... Sei lá, a pessoa às vezes assim, ela mora sozinha e tal. Não, mas eu usar o pergunto chat pra ele, e ele pra- fala com ele responde com companhia. Ele com entende todo o que você sentido, Sabe velho. uma coisa interessante? Eu tô praticando inglês usando o chat GPT. O É aplicativo, ele tem quando você baixa, ele tem a opção de voz. E aí é como se fosse uma ligação. Então, Espetacular. ele fala com você. E outra, Espetacular. aí, na dificuldade que eu tenho, eu falo pra ele, ó, fala um pouco mais devagar, repete, me corrija. E, cara, parece que eu tô com uma professora ali, né? É. Espetacular. Impressionante. Ele também, você já pode colocar ele como assistente do seu próprio Android, né? Dentro do aplicativo, você já viu? Você tem o Sim. assistente do Google. E você, Kevão, qual que é a sua tecnologia Ah, do cara, coração? eu sou suspeito a falar, né? JavaScript? React, né? Não. React. A tecnologia... React vai acabar uma hora. Pode acabar, mas por enquanto... Vai, JavaScript, então. Eu venho desde 2014, são 11 anos usando a mesma tecnologia. Quando o dia que ele acabar, eu parto pra outra, sem problema nenhum. A base tá pronta, filho. Mas é o que? É JavaScript? Cara, eu não diria... É que assim, ó, hoje, por exemplo, eu tô estudando Python, né? Eu não diria nem que é a linguagem em si, né? Mas a tecnologia, assim como ele citou inteligência artificial, né? A minha tecnologia hoje ainda é React. React. Ainda é algo assim que eu não tô vendo um substituto tão cedo. O React é legal, cara, eu gosto também. Né? Gosto também. Bom, Show de bola. mas é isso, galera. Você Ó, não falou a sua, hein? Ele falou, pô, aquele. Ih, ó, Ah, tá tá tatuado certo, no tá meu certo. Eu corpo. falei, ele completou. Visual Tá certo. Studio, Bobiei, Visual bobiei. Azure.net, estamos em .NET ainda. Bom, galera, estamos ficando por aqui. Agradecemos aí a participação de todo mundo. Se inscreva no canal, ative as notificações, siga a gente nas redes sociais também, no Compartilha Instagram. aí com os amigos. Compartilhe aí. E em breve teremos mais episódios. Um Valeu, abraço. Renato. gente. Valeu, Obrigado. Joilson. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu, Até a tchau, tchau. próxima. Um abraço.